Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião das Testemunhas de Jeová. É sempre muito bom, né, estarmos juntos, reunidos para adorar o nosso Deus. E para iniciarmos, gostaríamos de convidar a todos a cantarmos juntos um cântico de louvor a Jeová. E o cântico escolhido é o de número 38, com o tema Jeová vai te dar força, baseado no texto de 1 Pedro 5,10. Depois do cântico, teremos uma oração. Na primeira parte da nossa reunião, vamos ter um discurso público. E o tema desse discurso é: os olhos de Jeová estão em todo lugar. E o orador de hoje é o da nossa congregação, o nosso irmão Adriano Garcia. Em muitos países, câmeras de segurança são cada vez mais usadas para monitorar o trânsito, lugares de grande circulação de pessoas. As câmeras estão em empresas e nos comércios. E você percebe que, com tantas câmeras espalhadas assim, praticamente em todo lugar, está cada vez mais difícil as pessoas escaparem das consequências de suas ações. Pessoalmente, como é que você se sente com tantos olhos eletrônicos te observando? Mas
Sabem, irmãos, irmãs e amigos que estão conosco, isto não é novidade. Porque a Bíblia relata que há alguém que nos observa constantemente e há muito tempo. Vamos confirmar isso na Bíblia? Por favor, pegue a sua Bíblia ou acesse em seu dispositivo o livro bíblico de Provérbios. Provérbios, capítulo 15. Veja que o versículo 3 traz a atenção. A Bíblia diz: os olhos de Jeová estão em todo lugar, vigiando tanto os maus como os bons. Muitas pessoas desconsideram a veracidade destas palavras em suas vidas. Mas você percebe que a Bíblia é clara em mostrar que o Senhor Jeová vê todas as coisas que fazemos. E Ele faz isso não apenas quando nós estamos na frente de outras pessoas. Jeová nos observa também quando estamos sozinhos, sem ninguém por perto. Agora pare e pense, como é que você se sente com Jeová te observando? Se sente bem, seguro, protegido? Sim, porque algumas pessoas acham que Deus está vigiando ou controlando as pessoas apenas para puni-las, como as câmeras ficam monitorando e no trânsito aplicam multas. Mas Jeová não age assim, de forma alguma. O principal motivo em Jeová nos vigiar é que Ele ama a cada um de nós e está profundamente interessado em nosso bem-estar. E mais uma vez a Bíblia nos ajuda. Por favor, vamos ler agora o segundo livro das Crônicas. Vamos lá. O segundo das Crônicas, capítulo 16, melhor dizendo, segundo das Crônicas, capítulo 16, e o versículo é o 9. E você vai observar a parte A, que diz algo interessante para nós. Pois os olhos de Jeová percorrem toda a terra para mostrar favor, como diz, a sua força, ou, note a nota, ou o seu apoio a favor daqueles que têm um coração pleno para com Ele. Essa é a disposição de Jeová. Ele quer nos observar para ver o que cada um de nós tem de bom e dá muito valor a isso. E Jeová não é superficial. Jeová nos observa lá no nosso íntimo, nossas emoções, nossos sentimentos mais profundos. Mas veja, a Bíblia deixa claro aqui que Jeová nos observa não para nos punir, mas para mostrar o seu apoio, dar-nos sua ajuda. O que será então que queremos e devemos fazer em relação a isso? Bem, como citado no versículo bíblico, se nos achegarmos a Jeová de pleno coração, então podemos contar com o seu apoio. Jeová vai nos observar, Jeová vai ouvir nossas orações e vai nos oferecer a ajuda que nós tanto precisamos. E além disso, querido irmão, querida irmã e amigo que está aqui conosco hoje, nosso Pai amoroso, Ele quer que façamos o que é certo, mas Ele também nos oferece ajudas práticas neste sentido. Por exemplo, por meio de sua palavra, a Bíblia, Jeová nos dá alertas quando estamos indo na direção errada. E Jeová também fortalece nossa convicção, nossa decisão de nos manter no caminho certo que Ele aponta, no caminho da vida. Se nós levarmos em consideração, então, os alertas que Jeová nos dá, certamente seremos poupados de muito sofrimento e encontraremos a verdadeira alegria em nossas vidas. Pois bem, com isso em mente, então, a partir de agora,
nós iremos analisar como agradar a Jeová em 3 áreas específicas de nossas vidas. E eu gostaria de pedir algo aos irmãos e às irmãs, e você, amigo e amiga que está conosco hoje, que ao fazermos essa consideração, se você observar que já está agindo da forma como agrada a Jeová, então não encare isso apenas como uma mera repetição, mas encare como um elogio e um incentivo para que você continue agindo assim. Se por acaso percebermos que há campo para melhora, então não vamos perder tempo e vamos encarar estas orientações de Jeová como o conselho de um amigo. E certamente Jeová vai nos apoiar para corrigirmos os nossos caminhos. Então, o primeiro ponto que iremos considerar é o seguinte: sempre trate sua família com amor. Neste sentido, é importante lembrar que Jeová Deus se importa com a forma como tratamos nossos familiares. E Ele presta muita atenção, não apenas quando nós estamos na frente de outras pessoas, mas Jeová olha especialmente para como nos comportamos lá em nosso lar, lá junto à nossa família. Pensando nisso, Ele nos deixou belos conselhos. Alguns desses conselhos nós encontramos aqui na primeira carta do apóstolo Pedro. Vamos ler? A primeira de Pedro, capítulo de número 3. E nós vamos ler os versículos 1, 2 e depois o 7. Olha o que a Bíblia diz. Da mesma maneira, você, esposa, esteja sujeita ao seu marido, de modo que, se ele não for obediente à palavra, seja ganho sem palavras por meio da conduta de sua esposa, por ter sido testemunha ocular de sua conduta casta, junto com profundo respeito. Agora o versículo 7. Da mesma maneira, você, marido, continue a morar com a sua esposa segundo o conhecimento. Dele honra como a um vaso mais frágil, o feminino, visto que ela também é herdeira com você do favor imerecido da vida, a fim de que as suas orações não sejam impedidas. Pois bem, vemos aqui conselhos tanto para esposas, bem como para os maridos. E a Bíblia aqui exorta-nos a continuar tratando-nos em casa com amor e com respeito, levando em consideração os sentimentos uns dos outros. E você observou ainda aqui no finalzinho do versículo 7, fala que isso é importante porque afeta diretamente nossa adoração a Jeová. Sendo assim, o padrão de linguagem, nossas palavras ou o nosso tom de voz que usamos para com o nosso cônjuge quando estamos na frente de outras pessoas, deve ser o mesmo padrão de linguagem que usamos quando estamos lá em casa. É importante também destacar que nunca devemos agredir fisicamente os membros de nossa família. Pelo contrário, sempre devemos ser bondosos em ações e também queremos ser bondosos na maneira como falamos com o nosso cônjuge e com os filhos. Isso também fica claro num outro versículo bíblico que convido a ler. Por favor, agora a carta aos Efésios. Aos Efésios, no capítulo 4. Note o que diz o versículo de número 31. Abandonem todo tipo de ressentimento, ira, raiva, gritaria e palavras ofensivas, junto com toda a maldade. Novamente, não há dúvida o que Jeová espera ao olhar para nós, para o ambiente em nossa família. As experiências mostram que palavras maldosas
machucam muito a alguém e são difíceis de esquecer. Com certeza, não é desta forma que Jeová quer que um casal se trate. E para nos ajudar a entender um pouco esse ponto, nós temos a primeira gravura que gostaríamos de apresentar aos irmãos. Veja, por favor. E aí nessa gravura, você vai notar algo interessante. São 2 momentos de uma família. Talvez você olhando aqui, naturalmente vai entender que do lado direito é o que Jeová quer observar nas famílias cristãs, não é verdade? O casal conversando com amor, com respeito, mostrando carinho nos seus gestos, e os seus filhos são beneficiados diretamente com isso. Um ambiente seguro, de proteção, de união, de amor e de alegria. Mas à esquerda vemos o resultado triste quando se usam palavras cruéis, maldosas. Sendo assim, se esforce para tratar os membros de sua família, seu cônjuge e seus filhos com amor, profundo amor e também com respeito. Peça ajuda a Jeová para que você consiga adquirir, cultivar e fortalecer qualidades que vão animar, amparar a sua família. E mesmo que você tenha hábitos ruins, saiba que você pode mudar. Mencionamos isso porque temos uma experiência a dividir com os irmãos. A Sentinela número 3 de 2016 trouxe o relato de Joseph. Joseph, ele se descreve como um homem que não respeitava as mulheres. E disse que isso era comum na família dele. Eles nem pediam a opinião das mulheres. Ele disse que ele aprendeu que o lugar da mulher era na cozinha, cuidando do marido e dos filhos. Então, quando ele se casou, ele não tratou sua esposa com respeito. Muito pelo contrário, ele reconhece que a agredia verbal e fisicamente. Até que a sua esposa começou a estudar a Bíblia com as testemunhas de Jeová. Mas Joseph ainda continuava com aquela atitude negativa. Num dia, de tão bêbado que ele estava, acabou colocando fogo em seu próprio apartamento. E ele foi salvo por sua esposa. Caindo em si, ele deu uma oportunidade para o estudo da Bíblia com as testemunhas de Jeová. E com o apoio de Jeová, ele reconhece que ele conseguiu mudar o seu comportamento e a forma de tratar sua esposa. Ele conta que começou a respeitá-la e dizer, por favor, obrigado. E ele passou a fazer atividades em família. E ele disse que a Bíblia ajudou muito a amar e respeitar as mulheres, começando lá em sua casa com a sua esposa. Portanto, que Jeová, ao olhar para nós, nos encontre também tratando nossa família com amor. Vamos agora ao segundo ponto em que Jeová nos observa. Tome cuidado com o consumo de álcool. E nós podemos iniciar esta consideração lembrando que a Bíblia não diz que é errado tomar bebidas alcoólicas. Em Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo 7, a Bíblia diz: vá, coma seu alimento com alegria e beba o seu vinho com o coração alegre. No entanto, a Bíblia deixa claro que, se uma pessoa decide tomar bebidas alcoólicas, ela não deve beber demais, nem beber com muita frequência. Ela alerta contra a embriaguez e contra o uso imoderado. E o próprio Senhor Jesus Cristo abordou esse assunto. Pegue, por favor, sua Bíblia novamente e vamos considerar juntos as palavras de Jesus no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 21, e o versículo de número 34.
Note o alerta que Jesus deixou. Mas prestem atenção a si mesmos, para que o seu coração nunca fique sobrecarregado com o excesso no comer e no beber, e com as ansiedades da vida, e de repente aquele dia os apanhe de surpresa. Vemos aqui o alerta claro da Bíblia, quanto ao excesso no beber. Veja, portanto, que todos os cristãos precisam tomar cuidado com as bebidas alcoólicas. Cada um pode decidir se vai ou não beber, mas quem escolhe beber deve fazer isso com moderação. Um cristão tem que tomar muito cuidado para não criar uma dependência do álcool. Então, talvez alguém se pergunte, mas como podemos tomar cuidado com o consumo do álcool? De tempos em tempos, faça uma análise honesta de quanto e com que frequência você toma bebidas alcoólicas. Talvez você possa fazer a autoanálise proposta na revista A Sentinela, de 1º de janeiro de 2010. Ela trouxe algumas boas perguntas. Por exemplo, bebo agora mais do que bebia antes? Bebo mais frequentemente? Um amigo ou uma pessoa da família disse que está preocupado com o meu consumo de bebidas alcoólicas. Acho difícil ficar sem beber por uma semana. Escondo das outras pessoas a quantidade de bebida que eu consumo. Esta autoanálise, querido irmão e querida irmã, pode ajudar a pessoa a tomar controle, tomar medidas que ajudem-no a evitar o excesso no consumo de bebidas alcoólicas. E se alguém perceber que precisa reduzir o consumo do álcool ou evitá-lo por completo, deve seguir 3 passos. Primeiro, confie em Jeová. Ele vai ajudar você. Faça orações sinceras, peça sua orientação, peça seu poder, e Ele vai lhe dar o Espírito Santo para fortalecê-lo e superar isso. Segundo, faça um plano para controlar o consumo do álcool, ou seja, estabeleça limites bem definidos. Neste sentido, a revista Sentinela, que já citamos, a 1º de janeiro de 2010, diz: qualquer quantidade de bebida alcoólica que prejudica seu critério e enfraquece seu raciocínio é muito para você. Se decidir beber, não é prudente estabelecer um limite vago entre a sobriedade e a embriaguez. Estabeleça um limite bem definido, seguro, dentro dos padrões da moderação. E terceiro, siga esse plano e lembre-se dos benefícios de não desistir. Com a ajuda de Jeová, você pode vencer esse desafio. Assim como aconteceu com um homem chamado Luca. Luca conta que começou a beber bem cedo, por volta dos 16 anos de idade. E, a partir daí, a sua vida passou a girar em torno das bebidas alcoólicas e da imoralidade. Ele dizia que ele bebia garrafas e garrafas de vinho, cerveja e vodka todo dia. Tanto que ele chegou a ser conhecido pelos amigos como um barril sem fundo. Um dia ele notou que um daqueles antigos amigos estava diferente. Na verdade, este rapaz, ele havia começado a estudar a Bíblia com as testemunhas de Jeová. Luca ficou curioso, foi conversar com ele. E Luca, então, após ouvir a explicação de quão bem o estudo da Bíblia estava fazendo para o seu amigo, também aceitou um estudo. E apesar de toda a pressão de seus anteriores colegas, ele lutou muito para vencer o seu vício em bebidas alcoólicas. Ele relata que não era nada fácil, mas, como ele diz,
com muita perseverança, com orações fervorosas e apoio de amigos cristãos, aos poucos conseguia abandonar o vício da bebida. E ele finaliza a sua experiência dizendo que ele é muito grato a Jeová por não precisar mais do álcool para se sentir feliz. Ele tem certeza de que agora tem uma vida muito, muito melhor. Falta ainda a terceira área em que queremos agradar a Jeová. Lembra-se, eram 3. E essa última área tem que ver com lute contra pensamentos e práticas imorais. Neste assunto é importante destacar que Jeová sabe que nós precisamos nos esforçar, irmãos e irmãs, muito para mantermos-nos moralmente limpos. Temos que lutar contra a nossa própria imperfeição, contra o sistema, com o mundo que promove a imoralidade, e também temos nosso inimigo, Satanás. Por isso, Jeová está sempre ao nosso lado, disposto a nos amparar e nos ajudar. E Jeová quer que façamos isso ou hajamos rápido para evitar práticas imorais. Mas há um detalhe interessante neste sentido. Nós queremos evitar o primeiro passo que poderia nos levar ao erro. E isso tem que ver com o uso de nossa mente. Nós não devemos apenas evitar as práticas imorais, mas queremos iniciar evitando pensamentos imorais. E o Senhor Jesus abordou isso quando fez o seu famoso discurso. Veja lá, por favor, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Mateus, capítulo 5, versículo 28, inicialmente. E deixa a Bíblia marcada aí, por favor. Jesus disse: mas eu lhes digo que todo aquele que persiste em olhar para uma mulher, a ponto de sentir paixão por ela, já cometeu no coração adultério com ela. Perceba que Jesus torna claro que o problema é mais profundo do que o próprio comportamento imoral. O problema está no que vem primeiro, os desejos imorais. Este versículo, portanto, serve de alerta para todos nós cristãos, independente do tempo que já servimos a Jeová, independente de nossa idade, todos precisamos controlar nossos pensamentos, porque pensamentos imorais levam ou podem levar a ações imorais. É preciso, então, uma ação firme nossa nesse sentido. E o Senhor Jesus falou o que podemos fazer. Veja, por favor, a continuação desse relato, nos versículos agora 29 ao 30. Jesus disse: então, se o seu olho direito o faz tropeçar, arranque-o e lance-o para longe de você. Porque é melhor que você perca um dos seus membros do que todo o seu corpo ser lançado na geena. Também, se a sua mão direita o faz tropeçar, corte-a e lance-a para longe de você, porque é melhor que você perca um dos seus membros do que todo o seu corpo acabar na geena. É claro que aqui Jesus não estava exortando a pessoa a literalmente se mutilar. Jesus estava mostrando que a pessoa deve se livrar daquilo que a faz tropeçar o mais rápido possível e jogar isso bem longe, de uma vez por todas. Como podemos, então, restringir nossos olhos quanto a coisas imorais? Bem, poderíamos pensar na seguinte pergunta: permito que meus olhos despertem em mim o desejo por matéria imoral, facilmente encontrada em livros, na televisão ou na internet? É importante, irmãos e irmãs, que tenhamos muita atenção a isso.
Porque se uma pessoa dedicada a Deus persiste em olhar com intenções imorais para alguém, ela precisa fazer mudanças drásticas, comparáveis a arrancar um olho e jogá-lo para fora. Para entender, temos a segunda gravura. Por favor, vamos observá-la? Você nota aí, na gravura, um homem, um irmão. Ele está acessando seu computador, vendo algo talvez na internet, vamos imaginar que seja uma pesquisa ou a trabalho, quando de repente se depara com uma imagem imoral, com pornografia. Notou o que ele faz? Ele desvia o seu olhar rapidamente. Ele desliga o computador e muda o foco, passando a prestar atenção lá nas fotos de sua esposa e de sua pequena filha. 3 passos. Desligue, desvie e mude o foco. Se você se deparar com pornografia, desvie logo o olhar, mude na hora o canal de televisão, desligue imediatamente o computador ou o celular e mude o foco para algo puro, como sua família. Fazer isso vai te ajudar a controlar os seus pensamentos, ao invés de deixar que desejos errados controlem a nossa mente. E Jeová vai ajudar quem precisa de apoio numa situação como essa. Pode acontecer de alguém que está se achegando à organização de Jeová recentemente estar lutando contra isso. Se essa pessoa tiver uma recaída, então isso não significa que ela perdeu a luta. Persista e saiba que com a ajuda de Jeová você vai superar isso. E cada vez que você rejeita uma tentação, você ganha uma vitória importante. E você, no final, vai vencer essa luta. Assim como aconteceu com um homem chamado Carlos, cuja experiência foi relatada na Sentinela de agosto de 2017. Carlos, desde adolescente, era viciado em pornografia. Ele morava com uma mulher e ele disse que não via a hora em que ela saísse de casa para que ele pudesse ver pornografia. Mas um dia ele se deparou com o livro O Segredo de uma Família Feliz. Começou a ler e gostou muito e aceitou um estudo da Bíblia com as testemunhas de Jeová. Ele menciona que demorou um tempo para conseguir vencer a pornografia. Mas o que o ajudou? Ele diz: orar, ler a Bíblia e meditar me ajudou a ser amigo de Jeová, até chegar ao ponto em que meu amor por Jeová era mais forte do que o meu desejo de ver pornografia. Com a ajuda da Bíblia e do Espírito Santo, Carlos conseguiu. Ele se batizou e hoje ele serve como ancião numa congregação. Pois bem, queridos irmãos, irmãs e amigos, como vimos em nossa palestra hoje, Jeová nos observa, mas nos observa para cuidar de nós. Jeová, Ele conhece-nos melhor do que ninguém e está pronto para nos ajudar. E o nosso Pai fica muito feliz quando olha e observa os nossos esforços sinceros para fazer o que é certo. Vimos hoje 3 áreas em que queremos agradar a Jeová, que Ele olhe favoravelmente para nós. A primeira, sempre tratar nossa família com amor. A segunda, vamos tomar cuidado com o consumo de álcool. E a terceira, continuaremos lutando contra pensamentos e práticas imorais. Na verdade, nós queremos sempre agir conforme registrado aqui na Bíblia, no livro dos Salmos. Por favor, Salmo de número 139, versículos 1, 23 e 24. A Bíblia diz: ó Jeová, tu me examinas e me conheces. Examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Sonda-me e conhece as minhas ansiedades. Vê se há em mim alguma tendência prejudicial
e guia-me no caminho da eternidade. Portanto, esteja certo de que os olhos de Jeová estão a seu favor. Jeová conhece e valoriza as suas qualidades. Nosso verdadeiro Pai, nosso amoroso Deus, vai recompensar nossos esforços para agradá-lo. E o melhor ainda está por vir. Se agora seguirmos seus conselhos, se mantivermos nossa vida dedicada a Ele, poderemos então dar glória a Jeová para sempre. Com certeza, irmãos, somos muito gratos a Jeová por ouvirmos conselhos valiosos, né, nesses últimos dias. E semana que vem, vamos ter um outro discurso baseado na Bíblia, com um outro tema. E todos estão convidados. E agora, teremos o estudo da revista Sentinela. Para isso, chamamos nosso irmão Brás. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo da revista Sentinela. Para nós darmos início a esse estudo, nós vamos entoar um cântico de louvor a Jeová. O cântico é o número 73. Dá-nos coragem, baseado em Atos capítulo 4, versículo 29. Vamos cantar todos juntos. Hoje nós vamos considerar o estudo 12. Você consegue ver o que Zacarias viu? Esse é o tema do nosso estudo. O que vamos considerar então nesse estudo de hoje? O cântico nos falou de pedir a Jeová coragem, né?
E muitas vezes nós precisamos de coragem. Foi isso que o povo de Jeová precisou por volta do ano de 537 antes da Era Comum. Nessa ocasião, eles precisavam restabelecer a adoração pura. Porém, eles estavam enfrentando muitas dificuldades para fazer isso. Jeová então entrou em ação. Deu ao profeta Zacarias algumas visões intrigantes, que deu a Zacarias e ao povo a força necessária para conseguirem permanecer leais e cumprirem com essa designação de trazer de volta a adoração pura. Nós também enfrentamos desafios todos os dias, né? Muitas vezes nós somos desafiados quanto a permanecer fiéis a Jeová. Essa visão que nós iremos considerar hoje do profeta Zacarias pode também nos ajudar a continuar fiéis, a continuar fortes, fazendo a vontade de Jeová. Então vamos ver algumas lições importantes que podemos tirar dessa visão. Nós vamos considerar a quinta visão de Zacarias. Todos estão convidados a participar com seus comentários, fiquem à vontade em levantar as suas mãos. O texto temático do nosso estudo é Zacarias 4:6. Por meu espírito, diz Jeová dos exércitos. Quem irá fazer a leitura para nós dos parágrafos hoje é o nosso irmão Gustavo. Vamos então ouvir inicialmente a leitura do parágrafo 1. O povo estava muito empolgado. Dava para sentir isso, não é? Jeová fez com que Ciro, rei da Pérsia, libertasse os judeus. Eles tinham passado muitos anos no cativeiro em Babilônia. O rei anunciou que os judeus poderiam voltar para sua terra e reconstruir a casa de Jeová, o Deus de Israel. Essa foi uma época emocionante. Finalmente, os judeus iriam restaurar a adoração do Deus verdadeiro na terra deles. Que coisa emocionante ia acontecer com os judeus? Irmão Amauri? Então, depois de 70 anos, né, preso lá no cativeiro em Babilônia, né, depois do decreto aí do rei da Pérsia, eles poderiam voltar para reconstruir a casa de Jeová, né, o templo, né? Então, isso certamente foi muito emocionante, porque isso significa que eles poderiam restaurar a adoração de Jeová, né, assim como era antes. Obrigado, irmão Amauri. Vamos à leitura do parágrafo 2. Em 537 a.C., o primeiro grupo de judeus exilados chegou em Jerusalém, que tinha sido a capital do reino de Judá. Pouco tempo depois, eles começaram a trabalhar na reconstrução do templo, e por volta do ano 536 a.C., eles já tinham terminado o alicerce. O que os judeus que voltaram do exílio conseguiram fazer depois de pouco tempo? Vamos ouvir o Danilo? Em 537 a.C., no primeiro grupo de judeus exilados chegaram em Jerusalém. Aí, depois de pouco tempo, eles começaram a trabalhar na reconstrução do templo. E por volta do ano 536 a.C., eles já tinham terminado o alicerce. Isso mesmo. Obrigado, Danilo. Irmão Siqueira? Veja que este povo estava em cativeiro por muitos anos. E eles foram o primeiro grupo depois a chegar lá na capital do reino de Judá, Jerusalém. Então, eles chegaram animados. É difícil você imaginar, por exemplo, a animação, coragem, destemor de um grupo que passou muitos anos exilados, certo? Sem instrução nenhuma, sei lá o que pode ter acontecido. Mas veja que eles estavam tão atentos às coisas espirituais ou às coisas de Deus que, em pouco tempo, se empenharam na construção das muralhas e foi construída. A reconstrução do templo se deu no tempo certo. Então, isso denota a grande disposição e coragem que o povo de Deus sempre teve. Obrigado, irmão Siqueira. Vamos à leitura do parágrafo 3. Logo depois de começarem a reconstruir o templo, surgiu uma forte oposição.
Esdras 4:4 diz: Os povos das terras ao redor desanimavam constantemente o povo de Judá e tentavam fazê-los desistir da construção. Mas a situação, que já era ruim, ficou ainda pior. No ano 522 a.C., surgiu um novo rei persa, Artaxerxes. Os inimigos dos judeus viram essa mudança no governo como uma oportunidade para conseguir parar a obra de reconstrução em Jerusalém. Entre outras coisas, eles disseram para o rei Artaxerxes que os judeus estavam planejando se rebelar contra ele. O rei acreditou nessa mentira e, por isso, proibiu a obra de construção. Com isso, toda a empolgação dos que estavam trabalhando em Jerusalém acabou. O que os inimigos dos judeus fizeram? Irmão Vanderlei? No ano de 522 a.C., surgiu ali um novo rei persa, Artaxerxes. Então, os inimigos dos judeus, eles viram ali uma oportunidade para que a reconstrução ela parasse. Então, ao chegar, eles tramaram ali uma conversa com o rei, se apresentaram e disseram que os judeus eles estavam, na realidade, se rebelando, iriam se rebelar contra ele. Então, isso fez com que o rei acreditasse nessa mentira e, por isso, proibiu a obra de reconstrução. Isso mesmo. Obrigado, irmão Vanderlei. Qual, então, foi a reação do povo quando isso aconteceu? Irmã Jane? Então, com isso, o povo ficaram muito desanimados, né? Então, toda aquela empolgação que eles estavam no início, acabou. Obrigado, irmã Jane. Vamos ver, então, o que aconteceu? Vamos à leitura do parágrafo 4. Os inimigos dos judeus e alguns membros do governo persa fizeram de tudo para a reconstrução do templo parar. Mas Jeová queria que a obra continuasse, e ele sempre realiza sua vontade. Ele designou Zacarias, um profeta corajoso, e deu a ele 8 visões intrigantes. Zacarias devia relatar essas visões para encorajar os judeus. Essas visões ajudaram os judeus a ver que não precisavam ter medo e que deviam continuar com o trabalho que Jeová queria que fizessem. Na 5ª visão, Zacarias viu um candelabro e 2 oliveiras. Antes de fazermos a pergunta, vamos abrir nossas Bíblias em Isaías, capítulo 55, versículo 11. Isaías 55, 11. Vamos pedir para a irmã Valesca ler para nós? Assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará a mim sem resultados, mas certamente realizará o que for do meu agrado, e sem falta cumprirá o objetivo para o qual eu enviei. Obrigado, irmã Valesca. O que Jeová fez para ajudar os judeus que estavam sofrendo oposição? Vamos ouvir primeiro o Caio. A vontade de Jeová era que ele queria que a obra continuasse. Então ele designou Zacarias, um profeta corajoso, e deu a ele 8 visões intrigantes. Zacarias devia relatar essas visões para encorajar os judeus. Isso mesmo, Caio. Obrigado. Ainda, irmão Renan? E foram essas visões que ajudaram os judeus a ver que eles não precisavam ter medo e que deviam continuar com o trabalho que Jeová queria que eles fizessem. Então, não era para eles se desanimar, mas agora ficarem encorajados para prosseguir na reconstrução do templo. Isso mesmo. Obrigado, irmão. Então, a partir de agora, nós vamos considerar a 5ª visão, né? Onde Zacarias viu um candelabro e 2 oliveiras. Vamos ouvir a leitura? Todos nós ficamos desanimados de vez em quando. Por isso, a 5ª visão que Zacarias teve pode nos encorajar, assim como encorajou os israelitas. Vamos ver como essa visão vai nos ajudar a continuar fiéis a Jeová quando enfrentarmos oposição, passarmos por mudanças na vida ou recebermos alguma orientação que não entendemos completamente. O que vamos ver neste estudo?
Irmão Geraldo. Essa visão descrita aqui, né, no parágrafo 5, vai nos ajudar, né, quando talvez passemos por mudanças na vida, ou talvez quando recebemos alguma orientação que não entendemos, né? Às vezes ficamos desanimados, todos nós, mas esse estudo vai nos ajudar nesse sentido. Obrigado, irmão Geraldo. Quando enfrentamos oposição, vamos ouvir a leitura do parágrafo 6? Zacarias 4, do 1 ao 3. O anjo que havia falado comigo voltou e me despertou, como se desperta alguém do sono. Então ele me perguntou: o que você está vendo? E eu respondi: vejo um candelabro, todo de ouro, com uma tigela em cima. Há nele 7 lâmpadas. Sim, 7. E as lâmpadas, no alto dele, têm 7 tubos. E há 2 oliveiras ao lado dele, uma à direita da tigela e outra à esquerda. Parágrafo. A visão do candelabro e das 2 oliveiras deu coragem para os judeus vencerem a oposição de seus inimigos. Como? Você percebeu que o candelabro na visão nunca ficava sem azeite para suas chamas? Essas oliveiras derramavam azeite numa tigela. E esse azeite era levado por tubos diretamente para cada uma das 7 lâmpadas do candelabro. Por isso, as lâmpadas nunca se apagavam. Zacarias perguntou para o anjo que estava mostrando a visão: o que significam essas coisas? O anjo respondeu com a seguinte mensagem da parte de Jeová: não por força militar, nem por poder, mas por meu espírito, diz Jeová dos Exércitos. O azeite representava o poderoso Espírito Santo de Jeová. E o Espírito Santo é uma força que nunca acaba. Todo o Império Persa, com seu poder militar, não era nada em comparação com o Espírito Santo de Jeová. Com a ajuda de Jeová, aqueles trabalhadores iam conseguir completar a obra mesmo com oposição. Essa visão, com certeza, deu a motivação que eles precisavam. Tudo o que os judeus tinham que fazer era confiar em Jeová e voltar ao trabalho. E foi exatamente isso que eles fizeram, mesmo sabendo que a obra ainda estava proibida. Como a visão de Zacarias 4, 1 ao 3, deu coragem para os judeus. Os irmãos podem comentar também a imagem que nós temos aí, né? Irmão Tiago. Como nós estamos vendo na imagem, tem as oliveiras que derramam azeite na tigela, e da tigela saem os tubos que estão ali nas lâmpadas do candelabro. Por isso ela não se apaga. Esse azeite, ele nunca acaba. Ele representa o poderoso Espírito Santo de Jeová, uma força que também nunca acaba. Então poderia o Império Persa, né, com poder militar, não é nada em comparação ao Espírito Santo de Jeová. Por isso eles tinham que confiar em Jeová para continuar a construção. Isso mesmo. Obrigado, irmão Tiago. Ainda, irmão Lucas. Interessante que Zacarias também ficou intrigado com essas coisas, né? Que ele perguntou para o anjo que estava mostrando: o que significa essas coisas? Quer dizer, na realidade, o que significa essas 2 oliveiras e esse candelabro? Daí, o anjo ajudou ele a entender aquela visão que ele estava tendo, que ele disse: não por força militar, nem por poder, mas por meu espírito, diz Jeová dos Exércitos. Então, essa confirmação que ele teve fortaleceu ele a passar uma mensagem com confiança. E isso ajudou o povo a dar continuidade à obra, mesmo com aquelas dificuldades todas ao redor. Isso. Obrigado, irmão Lucas. O povo conseguiu entender, então, né, que um exército bem armado não era nada, era insignificante, perto do maior poder do universo no Espírito Santo de Jeová. Vamos à leitura do parágrafo 7. Mas uma mudança trouxe alívio para os judeus. Que mudança foi essa? No ano 520 a.C., um novo rei começou a governar a Pérsia, Dario I. No 2º ano do seu reinado, ele descobriu que o decreto que proibia a construção do templo era ilegal.
Por isso, Dario aprovou que o trabalho continuasse. Essa decisão foi uma surpresa para todo mundo, e não parou por aí. O rei ordenou que os povos vizinhos parassem de atrapalhar o trabalho de reconstrução e que ainda dessem dinheiro e outras provisões para apoiar a obra. Assim, 4 anos depois, em 515 a.C., os judeus conseguiram concluir a reconstrução do templo. O que ajudou os judeus a terminar de reconstruir o templo? Irmão Lucas? Então, aqui fala sobre o novo rei Dário, né? Quando começou a governar na Pérsia, ele fez uma investigação ali nos documentos antigos e encontrou um memorando do rei Ciro, dizendo que a casa de Jeová tinha que ser construída, né? Tinha que ser restaurada. E isso foi interessante porque ele ordenou que não só como os povos, os vizinhos, ajudassem nessa construção e não atrapalhassem, como ele mesmo financiou essa construção com os cofres reais, né? Dando ali todo o dinheiro que eles precisavam e provisões, até mesmo para as ofertas que eles faziam a Jeová. E isso deu resultado, né? Porque em 4 anos eles concluíram, então, a reconstrução do templo. Obrigado, irmão Lucas. Irmã Joelma? E Esdras 6,15, citado no parágrafo, ali Jeová disse que as coisas iriam ocorrer por meio do Espírito dele. Isso que seria a razão motivadora. E isso aconteceu mesmo, porque não foi nenhum poder militar, nenhum poder humano que fez essa mudança acontecer. Foi uma espantosa reviravolta. Então, no caso, Zorobabel confiar em Jeová resultou em algo que foi acertado, porque confiar nele fez que tudo fosse recompensado e terminou de maneira bem rápida. Isso. Obrigado, irmã Joelma. Conforme mostrou o parágrafo, né, foi uma surpresa para todo mundo. Jeová realmente, nós vamos aprender bastante que podemos confiar plenamente nele, né? Vamos ao parágrafo 8. Muitas testemunhas de Jeová hoje também sofrem perseguição. Por exemplo, em alguns lugares, a nossa obra é restrita. Por causa disso, os irmãos são levados diante de governadores e reis para serem julgados, mas isso resulta em testemunho. Às vezes, acontecem mudanças no governo e assim nossos irmãos conseguem adorar a Jeová com mais liberdade. Em outros casos, um juiz imparcial toma uma decisão que favorece a nossa obra. Já alguns irmãos enfrentam outro tipo de perseguição. Embora tenham bastante liberdade para adorar a Jeová no país onde vivem, esses irmãos sofrem muita oposição da família, que faz de tudo para que eles parem de servir a Jeová. Em muitos casos, quando esses parentes percebem que não vão conseguir desanimar nossos irmãos, eles param de se opor. E, às vezes, pessoas que eram opositoras violentas se tornam testemunhas de Jeová. Então, se você está enfrentando oposição, não desista. Seja corajoso. Jeová está do seu lado e ele vai usar o seu poderoso Espírito Santo para te ajudar. Por isso, você não precisa ter medo. Por que você não precisa ter medo quando enfrentar oposição? Nós temos uma imagem que também vai ajudar no comentário dos irmãos. Vamos ouvir lá primeiro a pequenininha lá, Luiz e Sofia. Jeová está no nosso lado. Isso, obrigado, Luiz, pelo seu comentário. Ainda, irmão, Isso. Bem, como disse, Jeová sempre está ao nosso lado e a situação pode mudar a qualquer momento, né? Nós vimos aqui no parágrafo, mostra que o governo pode mudar, como aconteceu lá com Ciro, né? E o juiz também pode mudar de opinião. Então, e talvez a gente sofra a oposição da família, mas a família também pode mudar também, né? Conheço alguns fatos que já aconteceu isso, né? A família opositora, depois volta a ser, acontece até ser a testemunha de Jeová, conhecer a verdade e aceitar a verdade. Então, não devemos desistir nunca, devemos ser corajosos, estar do lado de Jeová, que sabemos que Jeová vai usar todo o seu poder
e seu Espírito Santo para nos ajudar, a não desanimar e talvez ajudar essa pessoa a conhecer a verdade. Obrigado, irmão Marcelo. Irmã Iméria. E essa visão aí deixa bem claro, né? Porque nós vemos esse irmão nosso aí, aprisionado ali, e com certeza ele está imaginando a visão de Zacarias. Isso aí está dando forças para ele lembrar da mesma coisa que os judeus no passado aconteceu quando a visão mostrou a eles que não era para desistir, que era para ter coragem, porque Jeová ia dar o poder para enfrentar qualquer tipo de oposição. Isso mesmo. Obrigado. Irmão Israel. E algo que nós devemos sempre nos lembrar, né? A pergunta ela vai falar justamente isso. Por que nós não precisamos ter medo quando enfrentarmos oposição? Porque, na verdade, nós sabemos que Jeová, primeiro que Ele está do nosso lado em qualquer situação. Mas o que diz aqui em Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 36, é que, na verdade, se tudo tivesse tudo muito bom, tudo certinho, nós não enfrentássemos nenhuma oposição, nenhum problema, algo estaria errado, né? Que, na verdade, Jesus Cristo, quando esteve aqui, disse exatamente isso, né? Que nós passaríamos por provações, que nossos parentes, Ele traria a espada, né? Nossos parentes, realmente, eles nos perseguiriam, né? Ele vem causar divisão, o filho contra o pai contra o filho, a nora. Realmente, os inimigos dos homens serão os da sua própria casa. Então, isso quer dizer, nesse texto, que nós enfrentaríamos todo tipo de provação. Mas o fato é que Jeová ele estaria do nosso lado, né? Independente de qualquer situação que passemos. Nós não precisamos ter medo de nenhuma delas, porque Jeová, com certeza, vai nos ajudar em cada uma delas. Isso mesmo. Jeová está usando a força mais poderosa do universo a nosso favor, né? Não tem por que ter medo. Quando passarmos por mudanças na vida, vamos ouvir a leitura do parágrafo 9? Alguns dos judeus mais velhos choraram quando o alicerce do templo foi terminado. Eles tinham visto o impressionante templo de Salomão e, para eles, o novo templo não seria nada em comparação com o antigo. A diferença entre os dois templos deixava aqueles homens muito tristes. Mas a visão de Zacarias podia ajudá-los a recuperar a alegria. Como? Por que alguns judeus se sentiram tristes quando o alicerce do novo templo foi terminado? Irmã Ana Laura? Alguns judeus, eles gritavam de alegria, né? Já os mais velhos, eles choraram quando o alicerce do templo foi terminado. Isso porque eles tinham visto o templo de Salomão. E para eles, o novo templo ele não seria nada em comparação com o antigo. Então, a diferença entre os dois templos deixava aqueles homens tristes, né? Mas isso traz para nós, essa profecia traz para nós um sábio conselho, de que frisa a necessidade de colocarmos o interesse da adoração de Deus à frente dos interesses pessoais. Mas a gente vai, a visão de Zacarias mostra que o que ajudou eles a recuperar a alegria. Obrigado, irmã Ana Laura. Abram, irmãos, por favor, as suas Bíblias em Ageu, capítulo 2, versículos 2 e 3. Ageu 2, 2 e 3. Irmão Renan, pode ler para nós? Por favor, pergunte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e ao restante do povo: restou alguém entre vocês que viu esta casa na sua glória anterior? O que acham da aparência dela agora? Não é como se fosse nada em comparação com o que era antes? Obrigado, irmão Renan. O que essas palavras mostram? Qual era o sentimento aqui? Irmã Lerce? Aqueles homens, eles se lembravam do templo anterior de Salomão, de como ele era magnífico, grandioso. E ali agora, no início da reconstrução do novo templo, não pareceria que seria
tão grandioso como o anterior. Era como se fosse nada aos olhos deles, fazendo essa comparação. E eles estavam pensando, né, será que a glória do templo será como o do templo anterior? Por isso eles ficaram desanimados. Isso. Vamos ver então o que aconteceu? Vamos à leitura do parágrafo 10. Zacarias 4, 8 a 10. Recebi novamente a palavra de Jeová. As mãos de Zorobabel lançaram o alicerce dessa casa, e serão as mãos dele que a terminarão. E você terá de saber que Jeová dos exércitos me enviou a vocês. Quem desprezou o dia de pequenos começos? Pois eles se alegrarão e verão o prumo na mão de Zorobabel. Estes 7 são os olhos de Jeová, que percorrem toda a terra. Parágrafo. O que significavam as palavras do anjo quando disse que os judeus se alegrariam e veriam o prumo nas mãos de Zorobabel, o governador dos judeus? O prumo é uma ferramenta usada para ver se algo está perfeitamente alinhado ou reto. O anjo quis dizer que, apesar de o templo parecer simples, ele seria terminado e estaria dentro dos padrões de Jeová. Então, se Jeová ficaria feliz com aquele templo, os judeus teriam todos os motivos para também ficar. O importante para Jeová era que eles o adorassem no novo templo do modo que ele queria. Assim, se eles se concentrassem em servir a Jeová e em fazer o que é certo, eles recuperariam a alegria. Como as palavras do anjo ajudaram os judeus a recuperar a alegria? Irmã Lucimar? Aqui o texto falou sobre prumo, né? Prumo é uma ferramenta usada para ver se algo está perfeitamente alinhado ou reto. Então, o anjo quis dizer que, apesar de o templo parecer simples, ele seria terminado e estaria dentro dos padrões de Jeová. Então, se Jeová ficaria feliz com aquele templo, os judeus também teriam todos os motivos para também ficar felizes. Isso, obrigado, irmã. Irmão Oscar? Então, nós entendemos que não era o templo em si que era o grande e valioso para Jeová, mas a adoração que seria feita, do modo de Jeová. Não adianta se o templo pode ser imponente, mas a adoração não for do modo de Jeová, não agrada a ele. Isso, obrigado. Irmã Amanda? E o parágrafo me fez lembrar da última adoração matinal. Ao darmos um presente para Jeová, ele primeiramente tem que nos aceitar para depois aceitar o presente. E ele nos aceita por sermos humildes, obedientes, íntegros, amorosos e gratos. Assim como era no passado, Jeová não esperava o presente, ou seja, um templo grandioso, mas que os seus servos tivessem tais qualidades e, consequentemente, seriam mais felizes em lhe servir. Obrigado, irmã Amanda. Isso mesmo. Vamos à leitura do parágrafo 11. Para muitos de nós, mudanças podem ser um desafio. Alguns que serviam no tempo integral especial por muitos anos receberam uma mudança de designação. Alguns tiveram que deixar um privilégio que gostavam muito por causa da idade. É normal se sentir triste quando essas mudanças acontecem. Pode ser que de início não seja tão fácil entender a decisão ou concordar com ela. Talvez sintamos saudades dos velhos tempos. Daí, começamos a ficar desanimados, achando que não conseguimos mais fazer tanto para Jeová como antes. Então, como a visão de Zacarias pode nos ajudar a continuar dando o nosso melhor para Jeová? Quais são alguns desafios que os servos de Jeová enfrentam? Nós temos uma visão, uma imagem que pode nos ajudar nesse sentido também. Irmã Joelma? O desafio é mudar a forma de ver as coisas.
Assim como eles deviam ver aquele templo mais simples como algo aprovado por Jeová, talvez alguns de nós tivemos que passar por mudanças também, que fizeram as coisas mais simples na nossa vida. Talvez deixamos uma designação especial, ou talvez um privilégio que gostávamos muito, ou então temos um problema com saúde, não temos mais aquela saúde que nos permitia fazer mais. Então, todas essas mudanças nos faz estarmos numa condição mais simples perante Jeová, no nosso ponto de vista. Talvez começamos a olhar para trás e dizer como eu fazia as coisas bem, as coisas bonitas, mas o resultado disso vai ser o desânimo. E isso não vai ser bom para a nossa espiritualidade. Como aquele templo era bonito, né? Como ele era glorioso. Irmã Vânia? Provérbios 24:10 deixou claro que nós podemos passar por dias de aflição ou tempos de aflição. O que isso quer dizer? Quer dizer que podemos, que nem a ilustração, passar por uma cirurgia, que são dias de aflição. Ou, devido a isso, passar por anos de aflição. Às vezes temos uma vida ativa na organização de Jeová e, de repente, temos que dar uma parada. Mas nós podemos dar o nosso melhor, como os parágrafos à frente vai mostrar. Isso. Circunstâncias mudam, né? Isso afeta-nos, querendo ou não, né? Vamos ao parágrafo 12. É bem mais fácil lidar com mudanças quando conseguimos ver as coisas do ponto de vista de Jeová. Ele tem realizado coisas maravilhosas hoje, e nós temos o privilégio de trabalhar junto com Ele. Nossas designações podem mudar, mas algo que nunca vai mudar é o amor que Jeová sente por nós. Então, se uma mudança na organização de Jeová afetar você pessoalmente, não gaste muito tempo pensando nos motivos da mudança. Em vez de ficar sonhando com os tempos antigos, ore a Jeová pedindo que Ele ajude você a se adaptar às novas circunstâncias. Não fique pensando no que você não pode mais fazer. Pense nas coisas que você pode fazer agora. É isso que aprendemos da visão de Zacarias: manter uma atitude positiva. Assim, mesmo que as circunstâncias mudem, vamos conseguir permanecer alegres e fiéis a Jeová. Nós vamos usar a imagem novamente agora. Como a visão de Zacarias pode nos ajudar quando passamos por mudanças na vida? Irmã Mara? A visão de Zacarias nos dá motivos para sermos positivos, nos adaptarmos às novas circunstâncias. Aqui no parágrafo, então, até falou uma frase muito interessante, que nós não fiquemos pensando muito naquilo que nós não podemos fazer, mas sim nas coisas que nós podemos fazer agora, porque Jeová, Ele é amoroso e não esquece nada daquilo que Ele quer nos dar. E para nós é um privilégio trabalharmos com Jeová. Então, é muito mais fácil para nós, baseando-se nessa visão de Zacarias, lidarmos com as mudanças quando conseguimos ver as coisas do ponto de vista de Jeová. Obrigado, irmã Mara. A irmã Tatiana? Então, resumindo, a atitude ela faz toda a diferença. E o tempo ele vai passar de qualquer forma, né? Então, o importante é a gente saber como a gente vai passar esse tempo. Vamos passar lamentando, nos lembrando, né, daquilo que ficou para trás, ou orando a Jeová, pedindo que Ele nos ajude, a nos adaptar a essas novas circunstâncias. Isso mesmo, obrigado. A irmã Jaziane? Ainda falando sobre a imagem ali, o irmão estando acamado, ele poderia estar ali só reclamando da situação dele, né? Mas a gente vê que ele está meditando no que ele está lendo, vendo se naquela profecia fala sobre o prumo. Será que ele está dentro dos padrões de Jeová, digno de pedir a força dele para suportar todas essas provações? Então, em vez de ficar olhando para o passado, eu não posso mais fazer isso,
devemos pedir forças a Jeová para continuar fiéis a Ele. Isso, essa é a lição que nós queremos tirar, né? Muito bem, obrigado, irmã Josiane. Quando recebemos alguma orientação que não entendemos, vamos à leitura do parágrafo 13. O trabalho de reconstrução do templo ainda estava proibido. Mesmo assim, o sumo sacerdote Josué e o governador Zorobabel, que estavam na liderança, retomaram a reconstrução da casa de Deus. Talvez alguns judeus tenham achado que aquela não era uma boa ideia. Afinal, como iam esconder dos inimigos que eles ainda estavam reconstruindo o templo? Os inimigos poderiam causar muitos problemas. Com certeza, Josué e Zorobabel precisavam ter a garantia de que tinham o apoio de Jeová. E eles receberam essa garantia. Como? Porque talvez alguns judeus não tenham gostado da ideia de continuar a reconstrução do templo. Vamos ouvir o filho de Josiane. Talvez alguns judeus tenham achado que não era uma boa ideia, porque eles se perguntavam como eles iam se esconder, ou como eles iam se esconder dos inimigos, que eles ainda estavam reconstruindo o templo. E isso poderia causar muitos problemas. Obrigado, Enzo. Era uma situação complicada, né? Ao mesmo tempo que eles receberam a ordem para reconstruir, eles tinham a ordem de um governo para não construir. Vamos ver então como eles receberam a garantia de Jeová, que eles deviam realmente obedecer a essa lei, a essa ordem divina de Jeová, essa orientação, né? Parágrafo 14. Zacarias 4:12. Perguntei também, o que representam os 2 feixes de ramos das oliveiras que estão derramando o líquido dourado por meio dos 2 tubos de ouro? 14. Ele disse, esses são os 2 ungidos que estão de pé ao lado do Senhor de toda a terra. Parágrafo. Nessa parte da visão, o anjo revelou para Zacarias que as 2 oliveiras representavam os 2 ungidos de Jeová, Josué e Zorobabel. O anjo disse que era como se esses 2 homens estivessem de pé ao lado do Senhor de toda a terra, Jeová. Imagine que privilégio! Jeová confiava muito nesses homens. Por isso, o povo podia confiar em qualquer coisa que eles dissessem, porque era Jeová quem estava orientando esses homens. De acordo com Zacarias 4, 12 e 14, que garantia o sumo sacerdote Josué e o governador Zorobabel receberam de Jeová? Irmã Lerce? O anjo explicou que era como se esses 2 homens, esses 2 ungidos de Jeová, estivessem de pé ao lado do próprio Jeová. Então, isso indicava que Jeová confiava muito neles. E era Jeová que estava orientando esses homens. Então, o que eles dissessem, todos poderiam confiar e acreditar. Isso. Que mensagem forte, né? Vamos ao parágrafo 15. Jeová continua guiando o seu povo hoje por meio de sua palavra, a Bíblia. Nela, Jeová diz o que devemos fazer para adorar a Ele de modo correto. Mas como podemos mostrar respeito pelas orientações que recebemos através da Bíblia? Precisamos tirar tempo para ler a Bíblia e meditar no que lemos. Pergunte-se, quando leio a Bíblia ou alguma publicação, eu paro e medito no que li? Eu pesquiso coisas que acho difíceis de entender na Bíblia? Ou será que leio sem prestar muita atenção? Só vamos fazer o que Jeová pede de nós e cumprir nosso ministério se tirarmos um tempo para meditar no que Jeová está nos ensinando. Como podemos mostrar respeito pelas orientações que Jeová nos dá através da Bíblia? Irmã Lucimar?
nós precisamos tirar tempo para ler a Bíblia. E não só ler, mas meditar no que nós lemos. Devemos nos perguntar, quando eu leio a Bíblia ou alguma publicação, eu paro, medito no que li? Eu pesquiso coisas que acho difíceis de entender na Bíblia? Ou será que eu leio sem prestar muita atenção? Então, nós só vamos fazer o que Jeová pede de nós e cumprir o nosso ministério se nós tirarmos tempo para meditar no que Jeová está nos ensinando através da Bíblia. Obrigado, irmã Lucimar. Vamos ouvir o José Vitor. Inclusive, a Bíblia, né, é como uma escola, né? Não basta você ler ou ouvir, no meu caso. A gente tem que entender. Meditar é entender o que está ouvindo ou o que está lendo. Aí você põe em prática. Isso, obrigado, José Vitor. Antes de continuarmos, vamos abrir nossas Bíblias em 2 Pedro 3,16. Segunda carta de Pedro 3,16. Quem gostaria de ler para nós? Irmã Luciana. Falando dessas coisas, como faz em todas as suas cartas, no entanto, algumas coisas nelas são difíceis de entender. E essas coisas ignorantes e instáveis estão distorcendo. Assim, fazem também com o restante das Escrituras, para a sua própria destruição. Obrigado, irmã Luciana. Aqui fala-nos de coisas difíceis de entender. Então, ao lermos a Bíblia, qual deve ser o nosso objetivo? Irmão Adriano? Nós não queremos apenas fazer a leitura, não é, da Bíblia. Nós precisamos ler e meditar. Pode acontecer, como o apóstolo Pedro cita aqui, e o contexto mostra que ele estava se referindo às cartas que o apóstolo Paulo já havia enviado às congregações, que talvez para alguns parecessem um pouco difíceis de entender, talvez fossem coisas muito profundas. Mas o que ele estava incentivando aqui? Ele estava mencionando que nós, como cristãos, como foi no primeiro século, não deveríamos nos contentar com o básico, mas deveríamos aprofundar. Por isso é que a sugestão do parágrafo é tirarmos tempo para fazer pesquisas, ter bons hábitos de leitura e de estudo, e buscar esse entendimento da parte de Jeová. Isso vai nos ajudar a ajustar nossa vida aos padrões de Jeová. Isso, obrigado, irmão Adriano. E quando nós fazemos isso, qual é o resultado? Abram suas Bíblias em 1 Timóteo 4, 15 e 16. Primeira carta de Timóteo 4, 15 e 16. Irmão Peterson. Medite nessas coisas, concentre-se totalmente nelas, para que o seu progresso seja claramente visto por todos. Preste constante atenção a si mesmo e ao seu ensino. Persevere nessas coisas, pois fazendo isso você salvará tanto a si mesmo como aos que o escutam. Obrigado, irmão Peterson. Qual então vai ser o resultado de fazermos isso, de estudarmos a Bíblia profundamente, meditarmos nela, tirarmos tempo para estudarmos? Irmão Renan? Segundo a Pedro, ficou claro que não compreender bem o que está escrito na Bíblia pode levar à distorção dos princípios ali contidos. E aí, nesse texto que acabamos de ler, 1 Timóteo, deixou claro que, então, meditar e realmente entender o que está contido na Bíblia vai nos capacitar realmente a ensinar isso a outros, né? Então, ao meditar é importante, às vezes, nos questionarmos, né? Como que eu defenderia esse princípio bíblico para alguém que talvez não acredite nele, né? Ou como eu poderia explicar isso para alguém no meu território, né? Então, isso vai ajudar a gente a melhorar o nosso ensino e realmente conseguir passar essas verdades bíblicas também adiante. Isso mesmo, Renan, obrigado. E vai salvar tanto a nós como aqueles que nos escutam, né? É isso que nós queremos fazer. Vamos ao parágrafo 16.
Jeová também nos orienta através do escravo fiel e prudente. Pode ser que, às vezes, o escravo nos dê orientações que sejam difíceis de entender. Talvez você tenha recebido uma orientação de se preparar para um desastre natural que você acha difícil de acontecer onde você mora. Ou pode ser que a orientação que recebemos para nos proteger durante uma pandemia pareça um pouco exagerada. Então, o que podemos fazer se acharmos que alguma orientação não faz muito sentido? Podemos pensar em como foi bom para os judeus seguir as orientações de Josué e Zorobabel. Também podemos meditar em relatos em que o povo de Deus recebeu orientações que não faziam muito sentido do ponto de vista humano. Mesmo assim, essas orientações acabaram salvando vidas. O que pode nos ajudar a obedecer a uma orientação, mesmo quando ela não faz muito sentido para nós? Nós podemos usar essa imagem que nós temos também para comentar. Irmão Tiago? O povo de Jeová ele sempre recebeu orientação. Então, nós podemos meditar nesses pontos, né? Lá, os judeus, na reconstrução do templo, seguiam a orientação de Josué e Zorobabel. E nos relatos também do povo de Deus que recebeu orientação, devemos meditar mesmo aqueles que achavam que não fazia muito sentido. Pois essas orientações, elas acabam até mesmo salvando vidas. Isso. Obrigado, irmão Tiago. Irmão Amauri? E nessa imagem, nós vemos uma irmã, né, meditando em como Jeová está abençoando, né, o escravo fiel e prudente, assim como abençoou Josué e Zorobabel naquela época, né? Então, hoje nós podemos meditar, né, por exemplo, nas decisões que já foram tomadas há anos atrás pelo escravo, né? E como que elas nos beneficiam hoje, né? Decisões que foram tomadas com urgência, né, por causa da pandemia, né? E o quão bom foi, né, seguir essas orientações. Então, isso aumenta a nossa confiança, né, de que eles estão realmente tendo a bênção de Jeová, né, o seu Espírito Santo, e estão debaixo, né, da liderança de Cristo, né? Isso, exatamente, irmão José Carlos. Aqui no parágrafo pede para a gente meditar em outros relatos que o povo foi avisado. Eu gosto muito daquele relato de que tem até um vídeo, né? Dizendo sobre ande pela fé e não pela vista. Ele ali relata a saída dos judeus de Jerusalém e que muitos não acataram aquela ideia, achando que realmente o exército romano não ia voltar depois daquilo. E acabou voltando, e eles muitos sofreram esse prejuízo. O que me faz meditar hoje? Que nós temos uma reconstrução a ser feita, né? E temos também de ser libertos desse sistema que nós estamos vivendo. Por exemplo, nós não vimos o que Zacarias disse aqui pessoalmente, mas nós estamos estudando, e Jeová está nos orientando bastante sobre o que Jesus disse, que é para a gente realmente esperar que o novo mundo está bem perto. Então, eu gostaria de fazer igual os judeus que fizeram de Babilônia, fazer agora nesse novo mundo, que está pertinho de chegar, reconstruir esse novo mundo para a gente viver em paz no mundo perfeito. Isso mesmo, obrigado, irmão José Carlos. Por exemplo, nesses 2 anos que nós enfrentamos a pandemia, né, nós recebemos muitas instruções do escravo fiel e prudente. Instruções muitas vezes que foram bem diferentes das instruções de governos do mundo, né? Como que essas instruções nos ajudaram como povo? Irmão Lucas? Salvaram muitas vidas. Até recentemente foi falado aqui que nessa congregação, graças a Jeová, não houve nenhum óbito. Por quê? Foi acatado, né, de perto essas instruções, esses boletins. Conforme a irmã que está com o tablet na mão ali, ela está vendo um desses boletins do corpo governante. Então é muito proveitoso. E conforme foi falado, mesmo que nós não entendamos no momento certa instrução, vamos nos esforçar em acatar, porque vai ser para o nosso benefício. Obrigado, irmão Lucas. Queremos sempre ser obedientes às orientações do corpo governante, né? Eles fazem para o nosso bem. Muito bem. Vamos ao parágrafo 17, ver
Veja o que Zacarias viu. A quinta visão que Zacarias teve foi breve, mas poderosa. Ele deu aos judeus o ponto de vista correto sobre o trabalho e a adoração deles. E quando agiram de acordo com o que aprenderam na visão de Zacarias, eles viram como Jeová os protegeu e os orientou. Jeová usou seu Espírito Santo para ajudar o povo a continuar o trabalho e recuperar a alegria. Como a visão do candelabro e das duas oliveiras foi de ajuda para os judeus? Irmã Gisele. Michele, irmão. Michele. Então, a quinta visão de Zacarias, mesmo ela sendo breve, né, ela foi bem poderosa, porque ela deu aos judeus um ponto de vista correto sobre o trabalho e adoração deles, né? E eles agiram de acordo com o que aprenderam nesta visão, porque eles viram como Jeová os protegeu e os orientou através do Espírito Santo. Então, eles tiveram a força para continuar o trabalho deles e recuperar a alegria de antes, né? Exato. Obrigado, irmã Michele. Recuperar a alegria, né? Muitas vezes nós precisamos conseguir fazer isso. Com a ajuda de Jeová, confiando nas orientações dele, assim como o povo de Jeová no passado fez, seremos bem-sucedidos, né? Vamos ao parágrafo 18. A visão de Zacarias, que acabamos de estudar, pode fazer toda a diferença na sua vida. Como vimos, ela pode ajudar você a ter força para enfrentar oposição, alegria para lidar com mudanças na vida e confiança para obedecer às orientações que não entendemos. Então, o que precisamos fazer quando enfrentarmos desafios na vida? Primeiro, veja o que Zacarias viu, provas claras de que Jeová cuida muito bem do seu povo. Depois, confie em Jeová e continue a adorá-lo de todo o coração. Assim, Jeová vai te ajudar a servir a Ele com alegria para sempre. Que impacto a visão de Zacarias pode ter na sua vida? Vamos ouvir a Julinha? Pode ajudar você a ter força para enfrentar oposição, alegria para lidar com mudanças na vida e confiança para obedecer às orientações que não entendemos. Obrigado, Julinha. Obrigado pelo seu comentário, isso mesmo. Aí nós percebemos, nós entendemos, né, por que é importante, então, fazermos o que, conforme esse estudo nos ajudou a entender? Para nós confiarmos plenamente em Jeová, o que é necessário? Irmã Joelma? Precisamos, assim como Zacarias, enxergar as provas claras que Jeová dá hoje de como tem cuidado muito bem do seu povo. E nós podemos ver isso, não precisamos fazer muito esforço. E também fazer o que Mateus 22, 37 diz: amar a Jeová de todo o nosso coração, e isso envolve confiar nele e adorando com toda a nossa alma. Obrigado, irmã Joelma. Vamos ver se nós lembramos pontos importantes desse estudo. Como a visão de Zacarias pode nos ajudar quando enfrentamos oposição? Quando enfrentarmos oposição. Irmão Júlio? Então, como vimos, o azeite representava o poderoso Espírito Santo de Jeová. Uma força que nunca acaba. E saber que Jeová está do nosso lado nos ajuda a enfrentar qualquer situação que possa acontecer, mesmo achando, né, que não temos saída. Para Jeová nada é impossível, né? Ele fará de tudo para ajudar os seus servos. Isso, obrigado.
Como a visão de Zacarias pode nos ajudar quando passamos por mudanças na vida? Irmã Natália? Então, o que vai nos ajudar é ver as coisas de um modo positivo, né? Que a adoração a Jeová é a coisa mais importante. Não a nossa circunstância ou talvez o privilégio, mas que o importante para Jeová é a gente fazer as coisas do modo justo e puro que Ele merece. Isso. Ainda, irmão Vanderlei? Até porque as circunstâncias, elas podem mudar e realmente mudam, mas o amor de Jeová nunca vai se acabar por nós. Isso. Obrigado, irmão Vanderlei. E como a visão de Zacarias pode nos ajudar quando recebermos orientações? Irmã Valesca? Nós temos que nos lembrar que Jeová, ele é o nosso Pai e ele ama muito a gente. E como um Pai amoroso, ele nos dá orientações porque ele quer o nosso bem. Mesmo que às vezes as orientações possam parecer difíceis, ou até mesmo, como o parágrafo falou, exageradas, seria para nós de bom proveito acatar, porque ele sabe de todas as coisas. E se a gente acatar e obedecer essas orientações, vamos salvar tanto a nossa vida quanto a vida dos nossos próximos. Isso, obrigado, irmão. Ainda, irmão Adriano? Como vimos no estudo, Jeová reforçou na visão dada a Zacarias aqueles dois homens que estavam na dianteira, na liderança, e o povo precisava acatar suas orientações. Do mesmo modo, hoje, Jeová usa a classe do escravo fiel e prudente, e nós também queremos acatar as orientações que recebemos, porque sempre visam o nosso melhor e sempre dão bons resultados. Isso, exatamente. Obrigado, irmão Adriano. Temos certeza que esse estudo ajudou a cada um de nós a aumentar ainda mais a nossa fé e a nossa determinação de continuarmos fiéis a Jeová, né? Nós vimos pontos importantes, como Jeová, ele usa a força mais importante do universo a favor dos seus servos. Vimos também que nada pode ser mais poderoso do que essa força. Aprendemos que precisamos confiar em Jeová, mesmo quando não entendemos plenamente os motivos de certas decisões ou certas orientações. Mas como vimos no estudo também, para que façamos isso, ou para que possamos obedecer a Jeová, nós precisamos estar fortes em sentido espiritual, né? Então é muito importante estudarmos a Bíblia diariamente, pesquisarmos, fazermos um estudo profundo, meditarmos naquilo que estudamos, para que possamos ser fortes e enfrentarmos as dificuldades e termos a proteção e a ajuda de Jeová através do seu Espírito Santo. Temos certeza que os irmãos têm feito isso de forma exemplar e continuarão fazendo o melhor para honrar e louvar o nosso Criador Jeová. Irmãos, chegamos assim ao final do nosso estudo. Agradecemos muito a participação de todos, os comentários, ficamos muito felizes em ouvir cada um dos irmãos aqui. Agora nós vamos encerrar a nossa reunião entoando um cântico de louvor a Jeová. O cântico é o número 7. Convidamos todos a se levantarem para juntos entoarmos o cântico de número 7. Jeová, nossa força e poder, baseado em Isaías capítulo 12, versículo 2. E após o cântico teremos oração pelo nosso irmão Adriano.